O objetivo da aula de hoje é a gente realmente aprender sobre o básico do que é essa tal de orientação a objetos e como é que funcionam os elementos iniciais desse conceito. Eu coloquei aqui como o assunto da aula de hoje classes, objetos e propriedades, que são 3 termos importantíssimos que a gente precisa ter na orientação a objetos, e eu vou explicar sobre eles hoje. O resumo da aula hoje vai ser, primeiro a gente falar sobre classes e objetos, então entender bem o que é o conceito de uma classe, o que é um tal de objeto. Depois eu vou explicar para vocês o conceito de instanciação, que é um conceito mega importante na orientação a objetos, que é quando a gente materializa as coisas e usa elas. Depois eu vou dar uma pincelada sobre representação na memória, que é realmente como esses elementos são colocados na memória. Eu acho que, em vez de eu usar metáforas com vocês de como as coisas funcionam, é bem mais interessante eu mostrar como ela funciona na memória, que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. E daí no final, eu vou falar para vocês sobre propriedades ou atributos, que é como a gente chama eles, e esse vai ser o resumo teórico dessa aula. Daí depois eu vou passar para a gente fazer um exemplo em Java, que vai ser a linguagem que a gente vai usar nessa disciplina, e eu vou fazer uma replicação de tudo aquilo que eu expliquei aqui na aula lá no VS Code. Beleza, vamos começar então pelo básico. Quando a gente começa a programar numa certa linguagem, uma das primeiras coisas que a gente é apresentado é o que a gente chama de tipos primitivos. Então, os tipos primitivos são aqueles tipos de dados que a linguagem já nos proporciona para sair usando para resolver os problemas. Então a gente geralmente chama eles de tipos embutidos, porque eles já vêm embutidos na linguagem, ninguém tem que criar eles estão ali disponíveis. Por exemplo, se vocês programaram em C, em estrutura de dados, ou programaram em Python e coisa assim, algumas linguagens têm tipos explicitamente definidos, outras não, né? Algumas são fortemente tipadas, outras não. Mas C, por exemplo, eu posso definir que uma variável do tipo inteira e colocar um valor inteiro. Eu posso usar uma variável do tipo double ou uma variável do tipo boolean. Então percebam que esses tipos aqui ninguém precisou inventar, eles já vieram com a linguagem. Então, justamente pelo fato deles virem com a linguagem, eles serem uma coisa anciente, uma coisa mega antiga da linguagem, a gente chama ele de primitivo. São as coisas mais básicas que eu posso ter. E geralmente quando a gente vai usar um tipo primitivo em uma linguagem fortemente tipada, tipo C, não é o caso de Python e outros, mas linguagens tipadas, a gente faz alguma coisa nesse sentido. Primeiro a gente diz que a gente quer usar aquele tipo primitivo, então no caso aqui eu quero usar um inteiro. Então coloco uma definição de tipo. E segundo, eu tenho que, de certa forma, materializar aquele elemento para mim poder usar, né? Então vocês estão bem acostumados com a ideia de usar variáveis, que nada mais é do que uma materialização de um tipo primitivo com um mapeamento na memória para eu poder usar. Então nesse caso aqui eu estou dizendo que eu quero um inteiro, e para mim poder usar esse inteiro no meu programa eu ponho um nome nele, que nesse caso aqui é o nome A, e daí o compilador, ou seja lá quem for, vai lá e abre um espaço na memória para mim, uma caixinha, que vai ter um espaço para mim colocar valores lá inteiros. E se eu quiser ler daquela caixinha ou escrever naquela caixinha, eu vou usar uma variável A. Nesse caso aqui, eu coloquei o valor 1 dentro do A. Então isso aqui vocês já estão bem habituados, eu imagino, em fazer, de definir variáveis e às vezes pensar no tipo daquela variável para poder fazer alguma coisa relacionada com esse aspecto, né? Bom, a coisa começa a ficar um pouquinho mais interessante quando a gente realmente precisa criar tipos que não são os tipos primitivos. Vamos imaginar o seguinte: eu vou desenvolver um software para banco, eu vou desenvolver um game, eu vou desenvolver um aplicativo, eu vou desenvolver, sei lá, uma aplicação de realidade aumentada. Geralmente eu quero expressar dados ali que não existem na linguagem. Então a gente chama esses dados de tipos complexos, que são aqueles dados que ninguém pensou que poderiam existir, até porque quem criou uma linguagem de programação não sabia todos os problemas no futuro que seriam usados, que aquela linguagem seria usada para resolver problemas, né? Então os tipos complexos são aqueles formatos que eles não existem na linguagem, e a gente compõe eles usando os tipos primitivos. Então, por exemplo, eu botei um exemplo aqui maravilhoso de um tipo primitivo abacate. Então, eu não sei o que é o tipo primitivo abacate, mas ele é um tipo que certamente não existe numa linguagem de programação inicialmente, né? A não ser que seja uma linguagem de programação muito legal. Eu botei um outro tipo aqui, que é o tipo bola, que também provavelmente é um tipo complexo, que ele não existe, e o tipo pão. Então, qual outro tipo que possa existir? Sei lá, o tipo jogador, por exemplo, para representar um jogador no jogo, o tipo conta corrente, tipo conta poupança, o tipo cripto conta, cripto carteira, seja lá o que for. N coisas. Então, a graça é justamente isso. Nós temos uma linguagem de programação, nós temos os tipos primitivos e eu combino esses tipos primitivos e crio tipos complexos. Até aí, ok? Todo mundo comigo?
Yes. Vamos lá. Então, o que é um tipo complexo na orientação a objetos? A gente tem um nome especial para isso. A gente chama isso de classes. Então, as classes, elas são formatos complexos, formatos de dados complexos, que não existem na linguagem originalmente. Então, eles são uma combinação de dados e, nesse caso, funções para a gente poder usar. Vocês estão muito acostumados a programar imaginando variáveis e funções. Então, o fluxo de dados na cabecinha de vocês agora, nesse momento, é: eu declaro uma variável, eu uso uma variável, eu coloco um valor lá, e se eu quiser usar uma função, eu passo essa variável para aquela função, a função processa aquela variável, faz algum somatório, seja lá o que for, e se eu quiser pegar um valor daquela função, eu só tenho que fazer com que aquela função retorne e eu tenho aquele valor de retorno na minha mão. E esse valor de retorno, muito provavelmente eu vou botar numa variável e a gente repete o ciclo. Eu faço uma outra chamada de função, eu coloco em outra variável e assim por diante. Então vocês estão bem acostumados a colocar dados em variáveis e processar as coisas em funções. A primeira coisa que a gente vai notar agora aqui na orientação a objetos é que esse comportamento vai estar junto. Eu vou pensar em tipos abstratos, tipos complexos de dados, e eu vou poder expressar eles tanto em termos de dados, quais são os campos, vamos pensar assim, que tem dentro dele, quais são os dados que eu posso colocar lá dentro, e também quais são as funcionalidades que tem lá dentro, quais são as funções. Então a gente vai começar a pensar em dados e funcionalidades de uma forma junta. Já vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, lembrando, para o tipo primitivo, eu faço a definição do tipo que eu quero, coloco uma variável lá, com qualquer nome que eu queira, que vai ser daquele tipo, e depois coloco os valores lá dentro. Então, esse é o tipo primitivo. Como é que eu faço para usar um tipo complexo? Então, é a mesma coisa. Eu ponho aqui o nome do tipo complexo que eu criei, nesse caso aqui o tipo complexo abacate, e eu tenho uma variável A. Então, beleza, A, no meu contexto aqui, é uma variável cujo tipo é abacate, que é um tipo que não nasceu com a linguagem, que alguém certamente criou. A primeira pergunta que eu imagino que vocês devem estar fazendo é: tá, e como é que eu faço para usar esse rolê aí? Como é que eu faço para realmente usar essa variável? Eu sei que um tipo primitivo inteiro, por exemplo, eu largo um inteiro lá dentro. Um double, eu largo um double lá dentro. Como é que eu largo um abacate lá dentro? Então, antes da gente fazer isso, vamos entender realmente o que é uma classe, o que é um tipo complexo em orientação a objetos, em especial Java. Eu vou falar aqui em linhas gerais de orientação a objetos, não necessariamente para Java, tá? Isso se aplica para todas as linguagens orientadas a objetos. Vamos pegar um exemplo que vocês estão também, eu espero, acostumados a fazer, que é cozinhar alguma coisa. Se vocês não sabem fritar um ovo, fazer um arroz e sobreviver por conta própria, por favor, façam isso, é uma vergonha vocês eventualmente morarem sozinhos e pedir para alguém fazer a comida. Então, a receita, ela é um conjunto de instruções, geralmente é um conjunto de passos finitos, que diz como é que eu tenho que pegar elementos, né? Ingredientes, que quantidades, que ordem que eu tenho que fazer isso, para no final eu ter alguma coisa. Então, quando eu pego a minha receita e eu executo ela, imaginar que nesse caso é uma receita de pão, se eu executar aquela receita, eu vou ter um pão. Então, a relação entre a receita e o pão é que a gente pode imaginar que o pão ele é o resultado ou a materialização daquela receita. Se eu pegar só uma receita por conta própria, tipo, ela é uma receita, beleza. Agora, se eu seguir aquela receita, se eu materializar aquela receita, eu tenho um pão. A graça é que eu posso pegar aquela receita, imaginando que eu tenho acesso a todos os mesmos ingredientes das mesmas formas, eu posso instanciar aquela receita N vezes, vocês concordam? Não existe uma trava numa receita de papel que se eu seguir ela uma vez eu tenho que rasgar e comer ela, eu não posso mais usar ela. Não. Posso pegar aquela receita lá e seguir ela e fazer um pão, fazer 2 pães e fazer 3 pães. Então eu posso fazer quantas instanciações eu quiser daquela receita. Na orientação a objetos, o princípio é exatamente o mesmo. A classe que eu falei para vocês, que é uma definição de dados e funções, que é uma definição de tipos complexos, ela é uma receita. Então eu, como programador, vou usar os tipos primitivos e determinadas funcionalidades que eu queira, e vou juntar tudo isso numa receita. E eu vou chamar essa minha receita de classe. Quando eu quiser usar aquela classe, eu vou fazer uma operação que eu vou chamar de instanciar, que é exatamente o mesmo processo de uma receita de pão. Eu vou executar a minha receita e o resultado é um pão. Na orientação a objetos, eu vou instanciar a minha classe e eu vou ter na minha mão uma variável, que eu vou chamar de objeto, que ela é o resultado, a materialização daquela classe. Então, é uma coisinha que eu posso chamar de minha, que eu posso usar aquela classe. Então vocês podem imaginar que a classe,
ela é uma receita, mas ela é uma receita para criar alguma coisa que vocês realmente façam sentido para a aplicação de vocês. Por exemplo, um jogador em um jogo. O que tem um jogador de elementos? Tem uma vida, tem uma altura, tem uma velocidade, talvez tenha um escudo. Uma conta corrente, o que tem? Provavelmente tem um dono, tem um saldo, tem entradas, tem saídas, coisas assim. Então, isso tudo são definições. Então, é mais fácil vocês pensarem numa classe, em vez de pensar nela como uma receita, pensarem nela como uma definição formal de um conjunto de dados e funcionalidades. Esses dados e funcionalidades andando junto. E se eu quiser usar isso no meu programa, eu preciso instanciar essa classe através de um objeto. Então, o objeto é a forma que eu vou poder fazer uso daquele conjunto de dados e funcionalidades. E assim como na receita, eu posso instanciar uma classe quantas vezes eu quiser. Então, uma classe pode gerar um objeto, 2 objetos, 3 objetos, 4 objetos, um número infinito de objetos, contanto que eu tenha memória e recursos suficientes no meu computador, na minha máquina, para poder instanciar aqueles elementos. Então, eu posso ter uma classe e gerar vários resultados sobre isso, exatamente na mesma vibe da receita. Beleza, essa é a ideia. Vamos ver como é que a gente faz isso em termos de código mesmo. Então, relembrando rapidamente aqui, como é que eu faço para declarar uma variável que é de um tipo primitivo. Eu coloco aqui o tipo da variável e eu tenho que colocar um tipo que já existe na linguagem, por isso que ele é um tipo primitivo, no caso o int aqui. Eu coloco o nome da variável e depois eu coloco o valor da variável. Então é uma definição e uma materialização e uso. Só que a materialização e uso de um tipo primitivo é bem básico, né? É um nome igual e o valor, e eu já sei que valor é, ou é true, ou é falso, ou é 0 ponto alguma coisa, ou um número inteiro, ou seja lá o que for. No caso de uma classe, o processo é muito análogo, é praticamente igual, só muda 2 ou 3 palavrinhas no meio. Então, primeiro eu coloco aqui o tipo de dado que eu quero colocar naquela variável. A partir de agora, vocês vão me ouvir falar variável, e todas as variáveis vão ser declaradas dessa forma, como você já conhece, mas eu também vou chamar isso aqui de objeto. Então, toda variável que eu tiver no meu programa, que seja de um tipo que é um tipo complexo, ou seja, é o tipo de uma classe, eu vou chamar ela de objeto, justamente pelo fato de que aquela variável ela é uma instanciação daquela classe, ou seja, ela é aquela classe materializada para que eu possa usar ela de fato. Então, a classe, vocês podem pensar como tipo. A variável daquela classe é o objeto, é a materialização, é o uso daquela classe. A classe é só a receita, aqui é onde eu vou usar ela de verdade. Então, tá aqui, que é o objeto, que é a instância. E esse processo aqui, ó, a gente chama de materialização ou instanciação, como eu falei para vocês antes. Geralmente nas linguagens orientadas a objetos, para mim instanciar uma classe, eu coloco o nome da classe precedido da palavrinha new. Então, em inglês, new quer dizer novo. Então, é como se eu dissesse, olha, eu tenho um objeto A do tipo teste e eu quero uma nova instância da classe teste. Então, seja lá o interpretador, o compilador, o runtime que está rodando, vai lá naquela classe, vai descobrir como é que é aquela classe, vai instanciar uma memória com todas as coisas que precisa e vai deixar ela prontinha para uso no ar. No caso do Java, que é a linguagem que vocês estão usando, a instanciação da classe tem um abre e fecha parênteses aqui, ó, que é para vocês passarem parâmetros para esse processo de instanciação. No futuro a gente vai aprender que existe um construtor, que é um paranauê lá que inicializa a memória para a gente, se a gente quiser um controle melhor, mas por enquanto vamos só aceitar que é assim. O nome da classe, a variável, igual a palavrinha new, o nome da classe e abre e fecha parênteses. Certo? Aqui eu coloquei um exemplo de como é que vai ser um programa, no nosso caso, de orientação a objetos, na linguagem Java. Então, a partir de agora, a gente tem que começar a pensar em classes e objetos. Então, classes vão ser as definições formais, as receitas que vão dizer o que a gente tem de dados e funcionalidades, e os objetos são a materialização, a instanciação daquelas classes para a gente poder usar. Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma classe chamada teste.java. Então, em Java, existe uma convenção, e eu acho que o compilador obriga vocês a fazerem isso, que o nome do arquivo aqui, ó, o nome do arquivo.java, o nome que está aqui, ó, tem que ser exatamente o mesmo nome que vocês colocaram aqui para a classe. E geralmente eu declaro uma classe colocando a palavrinha class, espaço, o quanto espaço eu quiser, e o nome da minha classe. Existe uma convenção entre as pessoas que programam bem ou programam de forma sã, para que a próxima pessoa que venha depois dela entenda o código e não tenha que morrer de estresse, que o primeiro nome da classe é maiúsculo.
justamente para que quando uma pessoa bata o olho em algum código e veja o tipo de algum dado como sendo a primeira letrinha maiúscula, tipo o abacate que eu botei antes, vocês tinham percebido que o A estava maiúsculo, a pessoa sabe que aquele tipo não é um tipo primitivo, é um tipo complexo, é uma classe que alguém criou. Se vocês quiserem infernizar o vídeo das pessoas que trabalham com vocês podem botar os nomes das classes em minúsculo, então a pessoa não vai saber diferenciar o que é tipo primitivo e o que é tipo complexo. Especialmente se vocês botarem os nomes das classes próximos aos nomes dos tipos primitivos, em vez de int, ints, por exemplo, com I maiúsculo. No passado eu descontava bastante da nota dos trabalhos de vocês. Hoje em dia eu deixo que vocês queimem no inferno depois e sejam agredidos pelos colegas de trabalho. Hoje eu realmente não me importo se vocês vão seguir essa nomenclatura, mas o correto é usar isso aqui. Tá? Então esse aqui é o código de uma classe em Java normal. Uma classe comum. É um arquivo chamado test.java e dentro dele tem um código que define uma estrutura de dados, uma classe. E essa classe ela não tem nada nesse caso aqui, ela está uma classe vazia, mas ela se chama teste. Se eu tiver esse código aqui, ó, eu posso em algum programa, e aqui eu botei só um trecho de um programa, tá? Um programa em Java tem mais coisinhas ao redor do que isso, mas eu vou botar aqui só para a gente entender. Ó. Em algum lugar do meu programa eu posso usar aquela classe. Ó. Basta que eu declare um objeto, uma variável, do tipo teste, que é exatamente o tipo daquela classe, ó. E em seguidinha eu instancie ele para mim poder ter ele na memória para mim poder usar. Ó. Então está aqui um objeto A instanciado da classe teste. Então eu chamo que o A é uma instância da classe teste. Posso declarar variáveis exatamente das mesmas regras que vocês já conhecem. Provavelmente vocês já tenham programado em C nessa altura do campeonato. Então vocês sabem que vocês podem declarar uma variável, botar um tipo só e botar várias variáveis separadas por vírgula. Todas essas regras se aplicam aqui. Vocês podem imaginar isso aqui ó, exatamente como um tipo que vocês já conhecem. Em vez de teste, vocês imaginam int. Então tudo que vocês já sabem se aplica aqui. A diferença é que a gente vai usar um tipo diferente, que é um tipo que a gente vai criar. E nesse caso aqui, ó, o objeto B, o objeto C e o objeto D, eles foram declarados. Estão vendo aqui? Ó? Então, nesse meu programa aqui, ó, na linha 1 e na linha 2, se eu estivesse executando a linha 2, nessa altura do campeonato, os objetos B, C e D, eles só foram declarados, mas eles não foram instanciados, tá vendo? Ó? Aqui em cima o objeto A ele foi declarado e instanciado no mesmo comando. Isso é uma coisa muito importante com tipos complexos, ou instâncias de classes, ou objetos. Eu preciso declarar ele e instanciar. Se eu não instanciar, eu não materializei. É a mesma coisa se vocês querem comer um pão e não executaram a receita. Até podem imaginar como vai ser o pão. Mas se vocês não executarem a receita e não seguirem os passos, não tem como ter ela pronta para poder usar. Então, se eu declarei eles, eu posso declarar num comando, como está aqui em cima, e depois, separadamente, para cada um daqueles objetos instanciar. Então, esse comando instancia o objeto B, esse aqui instancia o objeto C, e esse aqui instancia o objeto D. Então, está aqui duas formas de declarar e instanciar, uma declaração e instanciação na mesma botada, e aqui, declaração de 3 objetos e depois eu instancio cada um deles por um espacinho de memória para eles poderem usar. Ok, vamos fazer agora uma classe que seja realmente útil. Né? Aquela classe teste estava vazia e não tinha nada. Vamos imaginar essa minha classe pessoa. O objetivo da aula de hoje é a gente pensar em termos de dados. Então, eu vou declarar uma classe, que é uma definição formal de algum tipo, e ela vai ser composta de tipos primitivos. Então, nesse caso, eu vou dizer que uma pessoa ela vai ter algumas coisas dentro dela. E nesse caso eu botei como exemplo a pessoa ter uma idade e um peso. Então percebam que os atributos, que eu vou chamar isso aqui, ó, a gente chama de atributos ou propriedades, que são os dados que eu tenho dentro da minha classe, que vão estar disponíveis depois para os meus objetos, eles são compostos por tipos primitivos. Ó. Eu tenho um campo idade, pode imaginar como sendo um campo idade que é do tipo inteiro, e eu tenho um campo peso que é do tipo double. Então para a aula de hoje, eu quero só que vocês entendam que uma classe nada mais é do que uma estrutura de dados que tem campos lá dentro para mim usar, dados que tem tipos primitivos. Talvez algum de vocês devem estar pensando, tá, mas e se eu tenho uma classe pessoa, eu não posso ter feito uma outra classe e usar ela aqui, por exemplo, abacate, idade? Sim, pode. O nome disso é associação e agregação, a gente vai ver isso depois. Hoje o importante é a gente saber que uma classe ela tem atributos ou propriedades, que são campos dentro dela, e são formados por tipos primitivos. Vamos pegar essa classe pessoa que tem uma idade e um peso e vamos usar ela e ver como é que isso funciona. Então aqui tem a minha classe pessoa. Então relembrando que eu falei que em Java eu sou obrigado a criar um arquivo por classe.
Então, se eu tiver a classe pessoa, a classe abacate, a classe, sei lá, sala de aula, eu preciso ter 3 arquivos, um arquivo para cada classe, e dentro desse arquivo só tem o código daquela classe em particular. Nesse meu caso aqui, eu tenho a classe pessoa colocada no arquivo pessoa.java. Percebam que o P está em maiúsculo ali, e o P está em maiúsculo aqui em cima também no arquivo, justamente para que eu siga aquela convenção de que tipos abstratos vão ter a primeira maiúscula. Eu disse que qualquer objeto da minha classe pessoa vai ter dentro dele um campo idade e um campo peso. Então, vamos olhar aqui no meu programa e, em paralelo com o que aconteceu no meu programa, vamos ver o que acontece na memória do meu programa, para a gente ver a representação da memória. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês que vocês já sabem como a memória funciona para tipos primitivos, mas por alguma razão, quando a gente coloca um tipo primitivo dentro de uma classe, vocês simplesmente esquecem tudo que vocês sabem sobre tipos primitivos. Então eu vou relembrar aqui para vocês saberem que vocês já sabem o que eu vou explicar. Vamos imaginar uma variável a, int a. Então, quando eu faço aquela declaração ali, ó, int a, o compilador, o interpretador, ou seja lá quem for, vai lá na memória e aloca um espacinho de memória para mim. Está aqui, ó. Como eu falei, uma caixinha de dados. E eu coloco um nome naquela minha variável. Nesse caso é a variável a. Então é através do nome a que eu vou escrever códigos aqui no meu programa e vou conseguir chegar até aquela caixinha de dados. Então se eu fizer um comando a igual a 2, o computador vai lá naquela caixinha mágica e coloca o valor 2 lá dentro. Isso você já deve ter feito zilhões de vezes e devem estar bem acostumados com esse processo. Então isso é o funcionamento de um tipo primitivo. Declara com o nome, vai lá e coloca um dado lá dentro. Funciona diferente com tipos complexos, classe e objetos? Não, o funcionamento é exatamente o mesmo, até porque a infraestrutura é a mesma, os PCs são os mesmos. Só que a sintaxe muda um pouquinho, porque a gente vai ter coisas um pouquinho diferentes, mas a ideia é a mesma. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um objeto P, que é do tipo pessoa e que ele foi instanciado. Então reparem ali na memória, ó, que eu tenho o meu objeto P, mas o objeto P, a caixinha dele, o que tem lá dentro, ó, não é só um espacinho. A gente tem que olhar aqui em cima e saber, o objeto P, ele é de que tipo? Ele é do tipo pessoa. Pessoa é de que tipo? É um tipo primitivo? Não, não é um tipo primitivo, é um tipo complexo. É uma classe, alguém criou isso. Beleza, como é que é a definição dessa classe? Como é que eu sei o que colocar na memória? Tá aqui, ó, a classe pessoa, ela tem dentro dela um campo idade, que é do tipo inteiro, e tem um campo peso, que é do tipo double. Então, quando a máquina virtual Java, nesse caso, olhar que existe um P, que é do tipo pessoa, e eu instanciei um objeto daquela classe pessoa, então eu estou dizendo para ela que eu quero um objeto P pronto para uso na memória que tenha tudo que uma pessoa tem. Ou seja, um P que tem dentro dele um campo idade, que é um inteiro, e um campo peso, que é um float. Então, se vocês repararem aqui, ó, eles são muito semelhantes, ó. O A é um tipo primitivo. Então, eu tenho, através da variável A, acesso àquela caixinha. O P é um objeto da classe pessoa, que está aqui, ó. E dentro dele, eu tenho os atributos, as propriedades, os valores que uma pessoa tem, que alguém declarou aqui, ó, que a classe pessoa, alguém disse que todos os objetos da classe pessoa vão ter 2 campos lá dentro, idade e peso, e está aqui, ó. Muito bem, vamos colocar um valor lá dentro. O que aconteceria se eu fizesse P igual a 5? Eu consigo até imaginar o Java fazendo essa operação. P igual a 5. Beleza, ele vai dizer P. Ok. P. Onde é que está o P na memória? Está aqui. P igual a 5. Daí ele vai lá. Ah, qual? É para colocar 5 na idade? É para botar 5 no peso? É para botar 5 nos 2? É para botar 5 em nenhum? É para botar 0? O que é para fazer? Então, o computador não sabe tomar esse tipo de decisão. A gente tem que dizer o que tem que fazer, né? Então, diferente de um tipo primitivo, que só tem um espaço para mim colocar dados, que é isso aqui, ó, e eu digo, põe 2 lá dentro, ele vai lá e põe o 2 lá dentro, o P tem coisas lá dentro diferentes, ó. Tem o campo idade e tem o campo peso. Então eu tenho que dizer aonde eu quero colocar. Para mim fazer isso, eu vou usar essa notação aqui, ó. Em vez de dizer só P igual a alguma coisa, eu vou dizer P ponto e o nome do campo igual a alguma coisa. Então, nesse caso é o objeto P, e o ponto vocês podem imaginar que é lá dentro. Então, no objeto P, lá dentro dele, no campo idade, eu quero colocar 5, que é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Eu estou colocando o valor 5 dentro do campo idade, que está dentro do objeto P, que está aqui, ó. Estão vendo ali o objeto P, ó? Eu vou
ajudar vocês a enxergarem como vocês fariam se vocês estivessem usando tipos primitivos, tá? Eu vou tirar o P aqui para vocês, ó. Vocês estariam usando assim, ó. Vamos desenhar mais aqui. Pronto. Estão vendo, ó? Tipos primitivos. Tipo... Deixa eu fazer de novo. Não se preocupe, pessoal. A sala não vai ir muito longe. Vamos de novo. Risca, inferno. Vou tirar aqui e vou botar o peso aqui embaixo. Fiz um outro exemplo. P.peso é igual a 9. Então eu vou lá dentro do peso, tá, campo peso do P e coloco. Olha isso aqui, ó. Peso recebe valor. Tá lá, ó. Peso recebe valor. Qual a diferença desse comando que está aqui para esse comando que está aqui em cima? Vou deixar vocês refletirem por um minutinho. Aqui, ó. Não orientado a objetos na cabecinha de vocês. Orientado a objetos. Estão vendo que o negócio é exatamente igual, é a mesma coisa, com a diferença de que eu tenho que dizer qual o campo que eu quero dentro de alguma coisa para colocar. Então, por isso que eu falei na primeira dia de aula que as pessoas dizem, aprender orientação a objetos é eu esquecer tudo que eu sei de programação. Ai, meu Deus, um coelhinho morre todo dia quando uma pessoa fala uma coisa dessa. É exatamente a mesma coisa, só que é estruturado de uma forma diferente. E essa forma diferente com que esse negócio é estruturado é justamente para que a gente consiga organizar os dados e as funcionalidades de uma forma diferente para programar diferente. A programação em si é a mesma, as regras são as mesmas. Então, ficou bem claro isso aqui, pessoal? Eu tenho um objeto P, que é do tipo pessoa. Quando eu fizer a instanciação, o Java vai lá na memória e instancia um objeto com base no que ele sabe da classe. Ele sabe que aquele objeto vai ter dentro dele um campo idade e um campo peso. Vai colocar lá o idade e o peso. E se eu quiser mexer em alguma coisa desses campinhos, eu tenho que chegar neles através do objeto. Então eu faço o objeto, ponto e o nome do campo, e daí eu coloco o valor. Então p.idade igual a 5 vai alterar o campo idade do objeto P. E p.peso vai alterar o campo peso do objeto P com aquele valor. Todo mundo entendeu isso aí, pessoal? Tá todo mundo 100% nesse aspecto? Escrevam um no chat, por favor, para me saber que vocês estão entendendo mesmo. Bem, muito obrigado, pessoas. Lembre que quando vocês falarem eu não sei isso aqui sobre orientação, vocês só põem o dedinho em cima do objeto ali, vocês olham aquilo ali e pensem numa variável, tá? Daí vocês vão entender que realmente é a mesma coisa. Vamos fazer um exemplo agora um pouquinho mais interessante. Como é que a gente faz para fazer o uso de uma classe, mas usando mais de um objeto? Então, imaginem aqui que agora eu tenho meu objeto H, que é do tipo pessoa. E, de novo, o objeto H foi instanciado, então eu tenho um novo espaço de memória que é uma representação de um objeto conforme a classe pessoa me disse, que está aqui. Ó. A classe pessoa, eu sei que tem um campo idade, que é do tipo inteiro, e um campo peso, que é do tipo double. Está lá o objeto H pronto para uso. Ó. O H tem dentro dele o campo idade, que tem valor 0, e o campo peso, que tem valor 0.0. Se eu vim aqui e criar um outro objeto Z, então percebam que na memória eu tenho dois objetos agora. São dois objetos que são instâncias da mesma classe, mas eles são objetos diferentes. Então, o objeto H está aqui com seu espaço de memória e seus campinhos, a idade do H e o peso do H. E eu tenho o objeto Z aqui, que também é uma instância da classe pessoa, mas é o do Z, tem o seu objeto, tem o seu espaço na memória, que tem o seu campo idade e o seu campo peso. Então, a idade do Z e o peso do Z. Vocês podem imaginar isso aqui, ó, o H e o Z, como dois pães diferentes. Não é porque um pão veio da mesma receita que eles são o mesmo pão. São pães diferentes. Da mesma forma aqui. Eu tenho o objeto H e o objeto Z. Eles, por acaso, têm a mesma estrutura, porque eles são instâncias da mesma classe. Então, eles são obrigados a ter exatamente a mesma estrutura. Os mesmos campos, nas mesmas ordens. Aí eu faço H.idade igual a 5. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou primeiro descobrir que eu quero mexer no H. Então, o objeto H é esse cara aqui. E lá dentro, que é o campo idade, eu quero colocar o valor 5. Então, está aqui, ó. O valor 5 foi colocado dentro do campo idade do objeto H. Percebam que o objeto Z aqui, ó, está com sua idade igual a 0. Sim,
eles têm a mesma estrutura de memória, mas eles são coisas diferentes. Então ninguém acessou o Z aqui, a gente só acessou o H. Então isso é importante que vocês tenham na cabecinha de vocês. Instanciar um objeto a partir da mesma classe, não tem nenhum problema. São os dois objetos que têm a mesma estrutura, mas são coisas diferentes. O H é uma coisa e o Z é outra coisa, apesar de terem a mesma estrutura. Aí eu faço Z.idade igual a 70. Então, de novo, eu vou lá no objeto Z que está aqui, dentro dele no campo idade, e coloco o valor 70 aqui dentro. Então, dois objetos completamente diferentes e eu acessei o mesmo campo, ou seja, o mesmo nome de campo em cada um desses objetos, mas o campo idade do objeto H é esse cara aqui, essa caixinha de memória aqui, e o campo idade do objeto Z é este cara aqui, ó, dessa caixinha aqui. Então, são coisas diferentes, apesar de terem a mesma estrutura. Então, olhem aqui como é que está organizado o meu programa de memória. Agora a gente já dá para ver que as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes. Antes a gente só tinha tipo primitivo, só podia representar int, float, double. Agora a gente pode representar uma coisa tão complexa quanto, nesse caso aqui, uma pessoa que tem uma idade e um peso. Ó, e eu posso imaginar que a pessoa H, ela tem a sua idade e o seu peso. E a pessoa Z tem a sua idade e o seu peso. Então, olha só em 4 linhas de Java, quanto valor semântico existe aqui em cima. Eu consigo imaginar que a organização dos dados do H, o H é uma pessoa, então eu sei que o H tem uma idade e um peso, assim como o Z, mas mesmo assim são coisas diferentes. E aqui, vocês já devem ter imaginado, se eu fizer h.peso, eu vou lá no objeto H, no campo peso, e vou colocar 3.4, eu só coloquei aqui com o valor float para vocês entenderem que vocês podem usar atributos, né, ou propriedades, ou campos, se vocês quiserem chamar, o nome oficial é atributo ou propriedade de uma classe. Vocês podem usar qualquer tipo primitivo que vocês conheçam. E está aqui z.peso, eu vou colocar lá no objeto Z, no campo peso, o valor 5.8. Imagina que até aqui está ok, né, pessoal? Se alguém não estiver entendendo, dá um grito aí que eu explico um pouquinho melhor ou explico diferente. Agora que a gente já entendeu como é que funciona uma classe, como é que funciona a instanciação, vamos passar um pouco mais para o Java. Então, quando vocês forem programar em Java, tudo são classes e objetos. Então, o meu programa principal vai ser uma classe. Então, eu coloquei aqui o nome da minha classe chamada test.java. De novo, não vou cansar de frisar. Ó. Percebam que está escrito test.java aqui. E dentro do meu arquivo, eu coloquei class test. Então, dentro desse arquivo aqui tem uma classe chamada test. E dentro dessa classe tem um comandinho maluco aqui, ó, que é public static void main string args. Então, nessa altura do campeonato, especialmente na aula de hoje, vocês não vão saber o que significa esse monte de letrinha aqui. Ó. Mas vocês têm que confiar em mim que vocês vão ter que, para fazer um programa em Java, criar uma classe pelo menos, que é essa aqui, e escrever essa napinha toda aqui. Ó. Então, isso aqui é um negócio que vocês vão ter que decorar. A ordem que vocês colocam isso aqui, eu acho que não é relevante, nem essa aqui, mas geralmente é isso aqui que vocês têm que colocar. E daí vocês só abrem chaves e depois fecham chaves, e aqui no meio vocês colocam o código de vocês. Eu fiz uma representação de vocês programando aqui, ó, para vocês imaginarem onde vocês têm que botar as coisinhas, tá? Se não ficar didático o suficiente, talvez eu possa usar, desenhar de canetinha depois. Então a gente vai escrever o nosso código aqui dentro, tá? Todo mundo, eu gostaria que entendesse esse aspecto, tá? Se alguém estiver escrevendo o código aqui depois, ó, e dizer, professor, não funciona, não tá fazendo nada. Daí lembra do gifzinho do gatinho programando aqui dentro, tá? Aqui, ó. Aqui vocês podem botar o nome que quiserem, tá? Pode ser abobrinha aqui, contanto que vocês lembrem de colocar a abobrinha aqui, tá? Então, aqui é onde a gente vai colocar todos aqueles códigos que eu estava mostrando até agora. Criar objetos, instanciar objetos, criar variáveis, instanciar variáveis e coisa assim. Se por acaso, nessa primeira embalo de aula, vocês quiserem colocar mais de uma classe dentro de um mesmo arquivo Java, o Java deixa vocês fazerem isso, tá? Você só tem que colocar uma palavrinha public aqui do lado da classe principal. Mas vocês podem colocar outras classes nesse mesmo arquivo. Eu acho que até nem precisa colocar uma pública. Então, no começo, quando vocês estão aprendendo a programar e vocês não querem usar vários arquivos, não tem nenhum problema. Vocês podem colocar todo o código num arquivo só e tudo funciona, tá? Então, nessas primeiras aulas não tem nenhum problema. Vocês podem usar um arquivo só e colocar quantas classes vocês quiserem lá dentro e vai tudo funcionar. No futuro, a gente vai começar a usar arquivos diferentes para classes diferentes, tá? E vamos focar aqui onde a gente vai programar. Ó. Se vocês olharem esse código que eu coloquei, que é o código que eu vim explicando até agora, ó, a classe pessoa que está lá em cima, ó, que é uma definição formal de algum tipo
abstrato de dado, um tipo complexo, que é do tipo pessoa, que tem dentro dele um campo idade e um campo peso, a receita de bolo. Aqui está o meu programa em Java para poder fazer o uso daquela classe. E aqui dentro eu coloco aquele código. É exatamente o código que eu demonstrei para vocês antes. Ó. Eu estou criando uma variável do tipo A, que é do tipo pessoa, que é um objeto do tipo pessoa, instanciei ele. Depois coloquei 10 dentro do campo idade, que está dentro do campo A, do objeto A. E coloquei 23.5 dentro do campo peso, que está dentro do objeto A. Então é exatamente isso aqui. E se vocês quiserem imprimir alguma coisa na tela, em Java o comando para imprimir é essa napa toda aqui, ó, system com S maiúsculo. Tem uma razão para esse S ser maiúsculo, no futuro a gente vai descobrir por quê. System.out.println. Então se vocês botarem um LN aqui, ó, ele vai imprimir qualquer coisa que vocês vão colocar aqui. Então eu já botei um exemplo aqui em Java que vocês podem imprimir uma string, então entre aspas duplas, e usar o sinalzinho de mais e qualquer valor aqui, que pode ser inclusive uma outra string. Eu já vou demonstrar para vocês. Então, nesse caso, ele vai pegar essa string e vai concatenar com o valor que está ali. Ó. Então, percebam aqui ó, que eu estou usando aqui já um valor do tipo complexo. Ó. Eu estou usando o objeto A e dentro dele eu quero o valor do campo idade. Ó. Então, esse meu programa aqui ó, imprime na tela idade mais o valor do A. Quanto tem dentro do A? Tá aqui, a ponto idade vai ter o valor 10. Então, esse objeto aqui com aquele campo é o que vai ser impresso aqui, ó, que vai ser o valor 10. Então, esse meu programa, se eu rodar e compilar ele, vai aparecer idade, 2 pontos, espaço, 10. Esse aqui é o programa mais básico que a gente vai fazer em Java. Então, se vocês quiserem tirar um print screen da tela agora para poderem fazer depois, para a gente quebrar a maldição de iniciar a programação numa linguagem que vocês não conhecem. Então, para quem vai programar em Java pela primeira vez, a gente vai criar este exato mesmo programa aqui, ó, que é uma classe teste, que tem dentro dela aquele comando que eu falei, que é o comando principal, public static void main, que a gente chama de método principal da minha classe, nesse caso aqui do programa. E lá dentro eu botei um comando para imprimir e botei o hello world só para garantir que a gente quebra a maldição e não vai ter nenhum problema programando em Java. Como é que eu faço para rodar e compilar coisas em Java no meu computador? Então, se vocês olharem a apostila, como eu tinha falado para vocês olharem na última aula, e instalar o Java no computador de vocês, vocês já têm duas coisas prontas no PC de vocês. Uma delas a gente chama de JRE, que é a máquina virtual Java, que é o Java Runtime Environment, que é o que roda o Java. E vocês têm um compilador Java. Tanto a máquina virtual Java quanto o compilador Java, eles geralmente vêm num pacotinho, num bolinho, que a gente chama de JDK, que é o Java Development Kit. Vocês também já devem ter baixado ou me viram na última aula baixar 1000 links do Red Hat para poder chegar nele. Como é que eu faço para mim usar isso aqui? Então, imaginando que eu criei esse arquivo teste.java que está ali, ó, e eu tenho dentro dele esse conteúdo aqui, ó. Primeiro eu vou dar um CD para onde está aquela pastinha, né? Então eu já botei aqui, ó, pasta onde está o arquivo Java, que é aquele arquivo teste lá, ó. Então, entrei na pastinha onde está aquele arquivo. E para mim compilar ele, eu vou usar o comando java-c. Então, Java, da linguagem Java, e C de compiler. Então, é o compilador Java. Alguém tem uma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida. Fala. Eu ainda não instalei no meu computador, eu não fiz um dual boot ainda, eu ainda estou utilizando o Windows. Para mim fazer isso, eu preciso mexer nas variáveis de ambiente do Windows 10 ou não? Sim. Tem na apostila da disciplina lá no Moodle, nas primeiras capítulos, como instala o Java e explica como fazer setar as variáveis de ambiente. Ah, beleza então. Valeu. Se tu quiser usar o Windows, pode usar, viu? Não tem nenhum problema. Pode usar o Windows, Ubuntu, Mac, o que vocês quiserem. Então, para mim compilar esse meu arquivo, eu vou botar javac espaço e daí o nome do arquivo. Então, o meu arquivo se chama teste.java, estaria ele teste.java. Se eu rodar esse comando e não aparecer nada na tela, quer dizer que o Java aceitou todas as letrinhas que eu escrevi e o meu programa compilou com sucesso. Para mim executar ele, vocês escrevem Java, então não tem o Czinho, ou seja, vocês não querem compilar, agora vocês querem executar. E daí a palavrinha que vocês vão colocar aqui, ó, é o mesmo nome da palavrinha que vocês colocaram lá, ó. Então é o nome da classe que tem o método main, que é onde o programa vai iniciar. Então percebam que isso aqui é um pouquinho sutil. Para compilar, eu ponho o arquivo. Então, teste.java. Para executar, eu ponho só Java e o nome da classe. Se vocês ouviram o que eu falei desde o começo da aula e vão seguir essas convenções, vocês vão ver que o nome da classe
é a mesma coisa que o nome do arquivo, justamente para que vocês olhem aqui, compilei o arquivo teste. Então beleza, para mim executar ele, só pode ser que exista dentro dele uma classe chamada teste. Então fica bem claro saber aqui, ó. Esse arquivo teste.java tem lá dentro uma classe teste, que é como está aqui em cima. E se eu rodar esse comando aqui, vai aparecer na tela Hello World. Então esse aqui é o esperado. E o programa fica esperando. Então, não esquecer aqui, para compilar o programa, eu vou fazer javac e vou botar o nome do arquivo. E para rodar o meu programa, eu vou fazer Java e eu vou botar o nome da classe, que é o nome que está lá dentro. Então, é bem comum que vocês, quando comecem a programar, façam javac e o nome do arquivo, e façam Java espaço o nome do arquivo. Então, o Java vai reclamar de milhões de coisas malucas. Só dá uma respiradinha e volta aqui e lembra, para compilar é o arquivo e para executar é a classe. Ok? Dúvidas, pessoal? Todo mundo seguro? Todo mundo entendeu? E lembrando que eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, ó. E aqui é um caso bem típico de uma confusão total. Ó. A pessoa criou um arquivo chamado teste.java, então alguém que olhar esse arquivo vai esperar que lá dentro tenha uma classe teste.java, mas a pessoa fez o favor de botar o nome da classe de abobrinha. Então tem dentro desse arquivo abobrinha e pessoa. Então se por acaso eu fosse compilar isso aqui, ó, eu teria que compilar pelo nome do arquivo, que é isso aqui, ó, teste.java, javac teste.java. Mas se eu fosse executar, eu teria que colocar o nome da classe que está lá dentro. Ó. Então eu teria que fazer Java abobrinha. Então para vocês verem como dá uma confusão a pessoa botar um nome da classe diferente do nome do arquivo. Então vamos tentar seguir esse mesmo padrão. Né? Se essa classe chamar abobrinha, põe o nome do arquivo de abobrinha. E lembrando que o nome da classe, a primeira letrinha vai ser em maiúsculo. Beleza? Vamos começar a fazer uns exemplos aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou abrir o VS Code aqui para a gente programar, então eu vou tirar isso aqui e vamos fazer do zero a bagaça. Então, eu abri aqui o VS Code numa pasta qualquer que eu tenha. Então, eu recomendo que vocês, quando forem trabalhar com projetos em Java, quando vocês forem abrir os arquivos, vocês podem ter uma pasta onde vocês colocam todas as aulas de Prog 1, e vocês colocam aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, seja lá o que for. Mas quando vocês forem abrir no VS Code, abram só a pasta que a gente vai estar trabalhando, tá? Porque se vocês abrirem uma pasta maior, que lá dentro tem a aula 1, aula 2, aula 3, o Java vai imaginar que aquilo é uma separação de classes e vai reclamar de algumas coisas. E o VS Code vai tentar ajudar vocês. Nessa altura do campeonato ele não está ajudando, ele está atrapalhando, tá? Então é melhor até abrir uma pasta nova, qualquer, com nada lá dentro, e daí começar do zero. Vamos começar aqui, ó. Vou criar primeiro um arquivo. Então eu vou chamar meu arquivo de... Alguém, por favor, eu preciso de um exemplo, um nome de classe. Alguém pode me dizer um nome, por favor? Não pode ser abobrinha, não pode ser main. Nome de classe, preciso de um nome de classe. Não pode o Eduardo dar a dica. Um nome de classe. Pedro, tô vendo que tu tá se segurando. Qual que é o nome da classe? Nós estamos botando no chat ali, vou ter cachorro. Pera aí que eu não vi, o chat tá pra cima, pera. Opa, tem várias dicas ali, ó. Não tinha visto. Carro, cachorro. Sextou é bom, né? Dog. Cachorro, cara, eu gosto. Cachorro. Cachorro é muito genérico. Vou botar o nome da minha cadelinha. Cookie. Cookie.java. Feito. Olha ali, ó, o VS Code até arrumou pra mim, ó. Não quero VS Code, por favor. Estou ensinando as pessoas a fazerem isso. Eu vou criar minha classe Cookie.java. Percebam que eu botei o primeiro C maiúsculo ali, ó. E aqui eu vou botar o código inicial Java. Então, class, o nome, cookie, abre, fecha, chaves. Beleza. E aqui eu vou começar a botar o código. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer uma... É cookie querendo entrar na sala. Não ouviu falar. Então, eu vou criar esse exemplo aqui, ó, é uma classe que eu vou colocar dentro dela só aquele código para rodar ela. Então, não vamos se preocupar em fazer uma classe que descreva tipos de dados. Esse aqui vai ser nosso primeiro exemplo. Então, vou botar aquela napinha toda que eu falei para vocês. Public, static, void, main. Por favor, de parar de me ajudar. Public, static, void, main, string, args. E aqui abre e fecha parênteses. Se vocês tiverem instalado as extensões para desenvolvimento em Java, então vim aqui no VS Code e digitar Java, vocês vão ver que tem uma extensão chamada Extension Pack for Java, que é da Microsoft.
que tem um monte de ferramentinhas bem boas para vocês poderem trabalhar em Java, que vai permitir que vocês só deem um cliquezinho nas coisas e as coisas funcionem. Exatamente o contrário daquilo que eu falei que a gente ia fazer. Então, no futuro, vocês estão autorizados a clicar nesse botãozinho Run aqui, para rodar. Nessas primeiras aulas, não. Vamos fazer na mão. Então, esse é meu programa em Java. O que eu vou fazer é imprimir uma coisa na tela. Então, vamos usar system.out.println e vamos botar o Hello World aqui para quebrar a maldição. Beleza. Programa mega simples. Uma classe chamada Cookie, que tem esse código para rodar, e o único comando que tem no meu programa é uma impressão na tela de Hello World. Vamos compilar isso aqui. Então eu posso vir aqui no terminal para ele abrir aqui embaixo para mim. Tá lá, já está no diretório certo. Então se eu der um ls aqui, vocês vão ver que tem lá dentro o arquivo cookie.java. Beleza. Vamos compilar ele. Para mim compilar um programa em Java, eu uso Java C, ou seja, Java Compiler, espaço. E aqui é o nome da classe ou é o nome do arquivo? Não preciso responder, é retórico, tá? É o nome do arquivo. Vocês não precisam interagir tanto assim. Cookie.java. Beleza, então eu quero compilar o arquivo cookie.java. Só apertar Enter aqui. Olha só que maravilhoso, compilou esse arquivo mega complexo. E para mim rodar, eu digito Java, espaço e o nome da classe. Então, o nome da classe eu já coloquei aqui. E também é o nome que está aqui em cima. Ó. Então, Java, eu quero executar a classe Cookie. Quando eu fizer isso aqui, nas entrelinhas, na verdade o que está acontecendo é o Java carregando essa classe na memória, instanciando um objeto para mim e depois vendo que tem um método main, uma função main, e entrando aqui para começar a executar. Então, se eu executar esse cara aqui, vai aparecer Hello World lá na tela, que é a execução daquele programa. Se vocês derem um ls na pastinha agora, vocês vão ver que tem dois arquivinhos lá, ó. Tem um arquivo cookie.java, que era o que a gente criou, e tem um arquivinho cookie.class, vocês estão vendo? Ó, que apareceu aqui. Ó. Vamos abrir esse cookie.class para ver o que tem. Ó. Não. Abre aí, inferno. Aí, ó, isso é o que tem dentro do meu arquivo cookie.java. Se vocês não sabem o que é isso aí, cadê? Sai, terminal do inferno. Se vocês não sabem o que é isso aí é o código chamado bytecode, que é um programa Java compilado para uma linguagem maluca, que a gente chama de bytecode, que é a linguagem que a máquina virtual Java entende e é o que ela vai usar para rodar o programa de vocês. Então a maravilha é que a extensão de um arquivo compilado em Java é .class. 100% intuitivo com as pessoas que estão aprendendo a usar Java. Né? O conteúdo da classe vocês colocam num arquivo .java. E o .class é um negócio compilado. Então não confundir essas idiosincrasias do Java. O .class, geralmente a gente não vai editar ele, a gente só vai se preocupar em saber que ele existe. Então, se vocês encontrarem um arquivo .class no diretório, vocês sabem que no caso aqui, cookie.class, quer dizer que é o arquivo cookie.java compilado. Então, isso aqui é o arquivo compilado. Se por acaso eu quisesse remover aquela compilação, é só fazer um rm aqui, cookie.class, beleza, ó, apaguei o arquivo, então apaguei a compilação. Se por acaso eu fizer java cookie para mandar rodar, ele vai dizer, ó, opa, não consigo encontrar, não achei nada compilado aí. Sim, porque eu acabei de apagar o arquivo compilado. Então é só fazer java cookie. Pode falar, pergunta. Ô, professor, Manda. será que você poderia ensinar como que a gente pode ignorar esse .class do Java no git ignore? Com certeza. Então, se vocês estiverem trabalhando com Git, com um repositório Git, vocês podem vir aqui e criar um arquivinho chamado .git ignore, que é o arquivo que vocês vão dizer do que vocês querem ignorar quando forem commitar, e vocês vão dizer aqui, ó, por favor, quando for commitar, ignore todos os arquivos, qualquer arquivo que termine com .class. Só fazer assim. Show. Porque daí eu não preciso ficar deletando os .class. Exatamente. Commitar .class não é legal porque é um arquivo binário, então só botar isso aqui. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu esse esqueminha aqui? São todos entendidos? Então eu vou continuar. Vocês querem fazer algum exercício ou vocês querem que eu demonstre mais algumas coisinhas aqui? Eu acho mais interessante eu mostrar mais algumas coisas em Java para vocês, pode ser? Então tá. Ninguém falou nada, eu vou assumir que vocês querem que eu continue demonstrando, é isso aí? Vamos lá então. Vamos criar um outro arquivo aqui, ó. Vamos criar um arquivo novo aqui. Desse aqui eu vou criar um arquivo chamado main.java. Beleza, vamos vir aqui, ó. Deixar que o Java coloque para mim. Public static void
args. Beleza. Vocês vão escrever tanto isso aqui que vocês nem vão sonhar com essa frase aqui. Então, tá aqui um programa em Java praticamente igual ao outro. E agora vamos começar a colocar algumas coisas mais interessantes aqui. Primeiro de tudo, eu vou fazer o uso de uma variável primitiva, como a gente já usou. Então, vou fazer um int i igual a 0. Beleza. Se eu quiser imprimir o valor de i, posso usar system.out.println, como a gente tinha mostrado antes. Eu posso botar direto o valor de i ali. Ó. Então, esse comando aqui, ó, system.out.println, ele aceita aqui, na verdade, qualquer tipo primitivo, qualquer tipo complexo que ele consiga converter para string. Então, se eu colocar o i e rodar esse programa aqui, ó, então, vamos fazer aqui. Agora, aquilo que eu falei para vocês que ia ser maravilhoso ficar fazendo, vai ficar bem chato, né? Porque eu vou ter que ficar compilando e executando. Então, Java save para compilar e Java main, que é o nome da minha classe, lá para rodar. Então, esse meu programa aqui só declara um inteiro com valor 0 e imprime ele na tela. Então, o resultado esperado é que apareça 0 na tela. Tá ali, ó. Se eu quiser imprimir alguma coisa antes, né, por exemplo, uma string, eu posso colocar ela aqui entre aspas duplas. Então, tipo, aula de prog1. E como Java é uma linguagem que aceita Unicode, vocês podem colocar inclusive coisinhas maravilhosas assim. Ó. Então, vamos botar um coraçãozinho, vamos botar um assim. Então, como eu botei uma string aqui, ó, e esse tipo não é uma string, ó, é um tipo inteiro, para mim poder juntar esses dois eu tenho que usar o operador de concatenação em Java, que também é o mesmo da adição. Então, em Java, apesar de ser uma linguagem verborrágica gigantesca, que gasta um monte de tempo escrevendo, tem umas coisinhas interessantes, tipo isso aqui. Então, nesse caso eu vou imprimir a string aula de prog1. Ah, porque é uma carinha triste, né? Não tem condições. Vou botar alguém aqui. Aqui, foguinho. Aula de prog1, espaço, e depois eu vou concatenar com o valor da variável i, que no meu caso ali vale 0. Vamos trocar para uma variável 2. Então, vamos vir aqui embaixo, fazer o mesmo processo, vou compilar aquele meu programa e vou mandar executar. E tá lá, ele vai imprimir aula de prog, como eu estou imprimindo num terminal aqui que não consegue imprimir coisa Unicode, ele vai mostrar o foguinho como sendo aquela coisa louca lá, ó. Mas tá ali, ó, aula de prog1, o foguinho e o número 2, que é o valor que eu coloquei ali em cima. Se a gente quiser fazer um pouco mais ortodoxo aqui, para não dar nenhum problema, tá lá, a aula de prog1, 2 pontos e o valor 2. Se eu quisesse imprimir uma outra coisa, beleza, mesmo esquema aqui, ó, system.out.println. Uhul! Beleza. Então vai aparecer numa linha aula de prog1 e depois aquela variável, e depois, como eu disse que eu quero imprimir e ter uma nova linha aqui, ó, tem um ln para dizer que é uma linha nova, eu vou imprimir isso aqui e depois o Java vai imprimir isso aqui. Então esse meu programa vai ter duas linhas, que é a aula de prog1 e o RU. Se por acaso vocês quiserem imprimir alguma coisa na tela e vocês não querem quebrar a linha, é só não botar o ln aqui, ó, fazendo print. Então nesse caso ele vai imprimir aula de prog1 mais o valor da variável i, que é 2. E nesse caso eu vou dar um espaço aqui, eu vou botar mais um mais e botar um espaço, 2 espaços na verdade. E depois eu vou imprimir a variável uhu. E no final eu vou quebrar a linha. Então se eu fizer esse meu programa aqui, ele vai imprimir tudo numa linha só. Vai ser isso aqui, ó. Aula de prog2, que está aqui em cima. A aula de prog2. Tem um espacinho aqui, ó. Tá lá o espacinho. Depois o valor da variável i, que vale 2. Depois eu concatenei com mais 2 espacinhos. Beleza? E depois eu mandei imprimir uhu e mandei quebrar a linha, que está aqui, ó. Certo? Vamos fazer uma coisa um pouco mais emocionante aqui. Como é que eu faço um for em Java? Da mesma forma que vocês fazem um for em C. I igual a 0, ponto i menor que, sei lá, 20 e mais. Então, nesse exato instante, tudo que vocês sabem de C, vocês sabem em Java. Quer dizer que eu e o Eduardo, a gente poderia voltar aqui, talvez, 3, 4 dias depois, 3, 4 aulas depois, e continuar de onde a gente parou, porque vocês já sabem bastante da linguagem Java, sem que vocês imaginavam que soubessem. Tá aqui, vou compilar o arquivo, vou mandar executar. Tá lá, ó. Aula de prog1, como eu não botei para quebrar a linha, ó, ele vai imprimir uma do lado da outra. Ó. Aula de prog1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente as mesmas coisas. Vocês devem estar imaginando agora como é que eu faço para ler do teclado. Isso a gente vai fazer depois, tá? A gente não vai usar hoje. É um pouquinho mais complicado, então não vamos confundir a cabecinha de vocês. Daqui a pouquinho eu posso explicar se vocês quiserem. Vamos focar agora num tipo primitivo. Num tipo
complexo. Então, o Java, apesar de ele ser uma linguagem orientada a objetos que tem vários tipos primitivos, o Java por si só, na sua biblioteca de linguagem, já tem alguns tipos complexos, ou seja, já tem algumas classes prontas para uso. Por exemplo, essa aqui, ó. Estão vendo aqui em cima, ó? Vendo que aqui eu coloquei string que não era com S minúsculo, ó. Tá vendo? E se vocês botarem com S minúsculo, ele vai até reclamar e dizer, olha, não conheço o tipo string minúsculo. Sim, porque não existe o tipo primitivo string. Mas em Java existe o tipo complexo, a classe string. Então o que acontece? Vamos usar ela, vamos fazer aqui, ó. String S, e eu disse para vocês que todos os objetos eles têm que ser instanciados. Lembra? Eu não posso fazer assim, ó. Então eu tenho que instanciar esse objeto S. Vou fazer S é igual a new e eu ponho o nome da classe, string. Beleza. Nesse meu caso aqui, ó, como eu quero dizer que eu quero colocar algum conteúdo, porque essa é uma classe string, eu vou fazer uso daquele parâmetro que eu falei para vocês antes, que a gente pode usar para colocar um valor já lá dentro da memória. Então eu quero que ele inicie aquele objeto S com o valor de olá. Então o meu objeto S é um objeto do tipo string. Eu acabei de instanciar um espaço de memória que tem lá dentro suas coisas de string de Java, e uma dessas coisas vai ser essa string aqui, ó. Se eu mandar imprimir isso aqui na tela, system.out.println, e eu mandar imprimir S na tela, ó, ele vai imprimir exatamente aquele conteúdo que eu botei ali, que é o olá. Então, main.java, compilei, vamos executar, tá lá, ó, olá. Posso imprimir outra string? Sim, eu poderia fazer inclusive isso aqui, ó, string outra, então é uma variável qualquer como qualquer outra, só que nesse caso é uma variável que é um objeto da classe string, é igual a new string. E eu vou botar aqui, olá, você. E eu vou mandar imprimir o S mais o outra. Então, percebam aqui, ó, que eu não coloquei nenhum espaço entre elas, ó. Então ele vai imprimir o conteúdo da variável S, que é um objeto, que tem dentro dele olá, e depois ele vai imprimir o conteúdo do objeto outra, que tem você, e não tem nenhum espaço entre eles. Então o esperado é que apareça olá, você, tudo junto, ó. Vem aqui, vamos compilar. Vamos fazer uma aposta. Quanto tempo eu vou demorar até começar a clicar no run aqui nas aulas? Ele não gosta do meu acento, porque meu terminal não gosta dos acentos. Deixa eu tirar ele. Tá lá, ó. Olá, você, tudo junto, ó. E aqui a gente pode usar todas aquelas comandos que eu acabei de apresentar para vocês. Eu posso concatenar um objeto com outro objeto string, com um outro tipo primitivo aqui, ou com uma própria string que eu coloco aqui. Então, se eu quisesse colocar o S, que tem o conteúdo de olá, mais um espaço, mais a outra palavra, que é o você, que está ali no outra, ó. Então, agora, se eu fosse executar isso aqui, vai aparecer olá, que é o valor do S, concatenado com espaço, tá ali, e depois a variável outra, que é um objeto do tipo string, que aparece lá. Entenderam? Então, isso aqui é uma das coisas que a gente vai usar. Então, o Java, apesar de ter vários tipos primitivos, já tem várias classes. A gente não vai chamar de classe primitiva, mas o Java já tem várias classes para a gente poder usar. E isso aqui, ó, é tão comum no Java, ó, eu usar determinadas classes, que existe um negócio no Java chamado wrapping, que em inglês quer dizer embalamento, envelopamento ou coisa parecida. Então, o Java permite que eu faça wrapping, envelopamento de algumas classes. Por exemplo, a classe string. Então, em vez de eu fazer string S igual a new string e colocar o dado que eu quero colocar lá dentro, eu posso deixar com que o Java faça isso, já que ele só faz isso da vida. Ó. E fazer assim. Ó. Então, em vez de eu ter que colocar new para a classe string em particular, e é só para algumas classes que funciona, eu posso fazer isso aqui. Ó. Então, se eu rodar esse meu programa aqui, vai dar exatamente o mesmo efeito de antes. Ó. Então, o que está acontecendo por debaixo dos panos aqui, na verdade, é o Java fazendo new string e botando para mim olá. Ok? O que eu tenho que ensinar para vocês mais agora? Ah, tem um negócio interessante que vocês podem usar. Será que eu já explico? Vocês querem que eu explique vetores para vocês aqui? Para vocês já terem alguma coisinha para usar? Deixa eu explicar
acho que é interessante explicar vetores. Vocês já viram eu usar int, então, já viram que eu posso usar um int igual a 0, por exemplo. Deixa eu apagar o que está aqui. Como é que eu faço para declarar um double? Faz double, sei lá, qualquer variável aqui, média é igual a 1.0. Aqui tem um detalhe, pessoal. O Java assume que qualquer valor que vocês colocarem com um ponto aqui, ó, é um double. Então ele acha que esse valor aqui é um double. Então se vocês estão acostumados no C a fazer assim, ó, float, sei lá, h é igual a 1.0, se vocês fizerem isso aqui, ó, ele vai reclamar aqui, ó. Se eu botar o mouse, ele vai dizer, ó, não consigo converter de double para float. Ele acha que isso aqui é um double, ele acha não, ele tem certeza, para ele é um double, e vocês estão tentando colocar dentro de uma variável do tipo primitiva float. Como o double tem mais precisão e guarda mais dados, essa conversão aqui, ó, de double para float vai perder dados. Então o Java se recusa a fazer isso. Olha só como ele vai tentar salvar a humanidade. Então se eu fizer Java C e tentar compilar esse meu programa aqui, ó, então, Java C, lembrando que é o nome do arquivo, ele vai reclamar. Ele vai dizer, ó, não consigo. E ele ainda me diz por quê, ó. Possível perda de dados numa conversão de double para float. Então, se vocês querem dizer para o Java, olha Java, faz favor, isso aqui é um float, cara. Vocês podem, do lado do nomezinho, do lado do número, colocar a letrinha F. Olha que maravilhoso, vocês estão dizendo, é 1.0 F de float. Olha como Java é maravilhoso, que coisa puritana. Olha quanto carbono emitido para digitar uma tecla a mais aqui no negócio que ele podia fazer para vocês. E se fizer isso aqui, funciona e compila. Se vocês não quiserem colocar o F ali, se vocês se recusam, vocês podem dizer explicitamente para o Java, olha, faz favor, converte para float, cara. Eu estou te mandando, ó. Então, realmente, se tu escreveu tudo isso aqui é porque tu realmente quer colocar para float. Então, isso é uma coisa que vocês têm que cuidar. Eu recomendo que vocês só usem, se for usar ponto flutuante, usem variáveis do tipo double, que eu acho que é mais fácil, tá? E agora que eu ia explicar para vocês vetores, né? Vou explicar. Escrevam, por favor, um no chat se vocês querem que eu explique sobre vetores mesmo, ou dois se a gente passa para fazer algum exercício com vocês aí. Vai, zoom, beleza? Então tá. Então vamos explicar o uso de vetores. Como é que eu faço para mim fazer um vetor em Java? Vetor em Java é uma coisinha um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados. É bem mais próximo do que vocês conhecem de Python, mas é um pouquinho diferente do que vocês conhecem de C. Então vamos criar um vetor de inteiros, por exemplo. Como é que eu faço para criar um vetor? Vamos chamar ele primeiro pelo nome da variável, vetor. Eu quero que seja um vetor de inteiros. Para mim declarar um vetor em Java, eu posso colocar o abre e fecha colchetes aqui, para mim dizer que ele é um vetor. Eu posso colocar esse abre e fecha colchetes aqui do lado do nome da variável ou aqui. Então é até de certa forma elegante, ó. A variável vetor é do tipo vetor de inteiros. Beleza. Só que tem um detalhe, ó. Se eu botar o mouse aqui em cima, ele vai dizer, ó, o valor da variável nunca foi usado e não foi inicializado. Se eu quiser colocar alguma coisa lá dentro, por exemplo, vetor de 0 recebe, sei lá, 25, como vocês estão acostumados, ó, eu não preciso nem compilar aqui, ó, porque o VS Code já me avisa. Ele está dizendo, ó, a variável aqui, ó, ela pode não ter sido inicializada, e ela não foi inicializada, ó. Eu só declarei o vetor. Então eu tenho uma variável que aponta para um espaço de memória que não tem nada lá dentro. É um espaço que vai ser um vetor em algum momento, mas agora não tem nada. Então se eu fizer isso aqui, ó, e vamos até rodar aqui para vocês verem o que acontece, ó. Ele não deixa, ele está dizendo, ó, não foi inicializado. Tá bom. Eu vou forçar ele a dizer, sim, foi inicializado, eu mandei. Agora tu vai reclamar? Beleza, vamos deixar aqui. Só para vocês verem o que acontece, ó. Eu inicializei a variável lá e disse para ela que ela não foi alocada na memória, explicitamente, eu estou dizendo que ela aponta para null. Então se eu mandar rodar aqui, ó, vai dar um problema que vocês vão ver muitas vezes nos programas em Java de vocês, ó. Que é uma exceção, quer dizer que o programa morreu, deu algum problema na thread main, e o erro foi esse aqui, ó, Java lang null pointer exception. Então aconteceu uma exceção de um ponteiro nulo. Ou seja, alguém tentou acessar algum dado que não foi inicializado na memória, que é exatamente o caso aqui, ó. O meu vetor é uma variável do tipo vetor de inteiros
que não tem espaço de memória alocado para ela, e eu tentei colocar o valor 25 no índice 0. Claramente não tem nada de espaço lá dentro, ele não conseguiu, ele disse, olha, me perdi aqui, ó, deu um null, a posição de memória que tentou acessar é null. Como é que eu faço para mim corrigir isso aqui? Então, em Java, para mim poder criar um vetor de inteiros, a gente vai usar aquela mesma definição de instanciar uma classe. Então aqui vai ficar um pouquinho estranho, ó. Eu vou usar new, e daí aqui eu vou botar o tipo da classe. Qual que é o tipo da minha classe aqui? Ó? Não é bem uma classe, mas é uma representação de vetores. Em Java todos os vetores são classes. Então eu vou colocar aqui este carinha aqui do lado. E daí aqui, ó, eu digo quantos espaços eu quero no meu vetor. Então 10 posições, por exemplo. Então agora sim, eu tenho uma variável que se chama vetor, que é do tipo vetor de inteiros, e eu já aloquei um espaço de memória para ela, é o que o new faz, ele cria espaço de memória, nesse caso um novo espaço de memória para um vetor de 10 posições, sendo que cada posição tem um inteiro. Agora sim, se eu colocar alguma coisa na posição 0, vai poder ter. Vamos até imprimir o que tem lá, ó. System.out.println. Vamos mandar imprimir o que tem na posição 0 é igual a, e vamos mandar imprimir o que tem no vetor de 0. E só por via das dúvidas, vamos mandar imprimir o que tem na posição 1, só para a gente saber o que tem logo em seguidinho. Vamos compilar aqui e vamos executar. Posição 0 tem 25, que é exatamente o que eu coloquei, ó. Na posição 0 tem o valor 25 e na posição 1 tem o valor 0. Então, Java, nesse caso, ele é gracioso o suficiente para que quando eu digo que eu quero um vetor de inteiros de 10 posições, ele aloca as 10 posições para mim e vai lá e coloca 0 em cada uma delas. Então, em Java, quando eu criar um vetor, já vai ter elementos lá. Se o tipo for primitivo, ele vai colocar 0 para mim. Se fosse um vetor de doubles, ele colocaria 0.0 lá para mim em todas as posições. Alguém perguntou como faz índice associativo. Não tem índice associativo em Java nativamente, tem que usar uma classe para fazer isso, viu, Abimael? Então, não tem como fazer uma coisa tipo PHP ou Python por enquanto. Você só pode usar vetores. Para vocês usarem, vocês têm que usar uma classe do tipo map ou set ou hash map, que daí vai ter isso daí. No futuro a gente vai ver, tá? Agora um detalhe. Vamos iterar aqui e vamos imprimir todas as posições do vetor. Então vamos fazer um for, vou botar um int i igual a 0 aqui, ó. Enquanto i for menor que quantos tem? 10 i mais mais. Isso seria o código que vocês colocariam se vocês estivessem programando de uma forma procedural, certo? Se vocês estivessem programando sem pensar em orientação a objetos. Eu criei um vetor, coloquei 25 na primeira posição e vai ter 0 nas outras, e aqui eu estou fazendo um for para iterar do índice 0 até o 10 e vou mandar imprimir cada uma delas, o vetor de 0, o vetor de 1, o vetor de 2. Vocês devem ter feito isso milhões de vezes em algoritmos. Então vamos executar isso aqui e ver o que acontece. Ó. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, o terminal, ó. O terminal. Posso ver para mostrar para meus alunos? Obrigado. Vamos lá, ó. Mandei imprimir. A posição de 0 tem 25, depois 0, 0, 0 em todas as outras posições. A graça está aqui, pessoal. O que é esse 10 aqui? Ó? Esse 10 é a quantidade de elementos que tem no meu vetor, certo? Se vocês não estiverem dormindo nesses últimos momentos que eu estava explicando para vocês, eu tinha mostrado para vocês agora há pouco, aqui, ó, dizendo que em Java, ou na orientação a objetos, no caso, a gente pode usar uma classe e a classe tem dentro dela valores. Eu falei para vocês que o nome desses valores, o nome desses campos são atributos, certo? Então quer dizer que todas as classes, elas definem, não todas, né, mas quem sabe, definem métodos, que são funcionalidades que a gente vai ver nas próximas aulas, são funções, e definem campos, atributos, que são valores. E eu posso usar esses campos, como daqui, ó, é só fazer o objeto, ponto, e o nome do campo. Então, eu posso fazer isso também aqui, ó. Se vocês olharem o meu objeto, o meu vetor que está aqui, ó, que vocês podem imaginar que é um vetor, que é uma variável primitiva, na verdade esse vetor aqui é um objeto. Ele é um objeto, que é uma instância da classe que representa um vetor de inteiros em Java. Então aqui, ó,
em vez de usar 10, eu posso usar a própria variável vetor. E vocês lembram da aula que eu expliquei? Se vocês usarem um objeto ponto alguma coisa, vocês podem usar os campos que tem naquele objeto. Então, se eu botar um ponto aqui, ó, vocês vão ver que o VS Code completa para mim várias coisas que tem dentro daquele objeto para mim usar. Ó. E um deles está aqui, ó, é o campo length, que é uma propriedade, um campo que tem dentro de um objeto de qualquer tipo que seja um vetor em Java, que diz quantos elementos tem lá dentro. Então, se eu fizer esse código aqui, vou arrumar aqui, clear, e mandar compilar, e eu mandar rodar, vai ser exatamente o mesmo comportamento de antes. Ó. Ele vai iterar sobre o vetor. E se eu vim aqui alterar isso aqui para 100, beleza, eu só tenho que alterar aqui, ó, que é na definição, aloca sem espaço. Quando eu chegar aqui nesse código, ele vai pegar o objeto vetor. Lá dentro do objeto vetor eu vou acessar o campo length para saber quantos elementos tem naquele vetor. Nesse caso vai ser 100 e eu vou imprimir o que está aqui na tela. Olha que coisa maravilhosa esse negócio de orientação a objetos. Ó, as coisas já estão juntas uma das outras. Ó. Tá ali, ó, 100 impressões. Tá feio, né? Vamos botar, em vez de imprimir posição 0, vamos mandar imprimir aqui, ó, posição de i é igual a... E daí sim, eu vou imprimir o valor do i e o valor. Agora vai ficar bonitinho. Vamos rodar. Olha aí que maravilhoso, ó. Posição 99, posição 98, todas as posições, ó. Então, se vocês vão lembrar uma coisa da aula de hoje, eu quero que vocês lembrem o seguinte. Primeiro, que uma classe ela é uma definição, uma receita para alguma coisa. Segundo, é que a gente vai começar a usar variáveis que agora tem dentro dela outros dados. Nesse caso aqui, é um vetor que tem algum dado lá dentro. Eu expliquei um exemplo para vocês sobre uma outra classe. Eu acho que é interessante, antes de vocês passarem, eu fazer ela aqui. Ó. Então, vamos criar aquela classe pessoa que eu falei antes. Class pessoa. Só para vocês verem como é que é usar uma classe que eu defini, que não é uma classe do Java, é uma classe pronta. Então, minha classe pessoa, eu vou botar um int idade. Vamos botar um double peso, como eu coloquei. E vamos botar uma coisa aqui para ficar diferente também. O que mais a gente pode colocar? Int... O que pode ser? Altura. Vamos botar double altura. A altura pode ser quebrada. Beleza. Então agora eu tenho meu objeto... eu tenho minha classe pessoa, que tem dentro dela, quando eu instanciar, o campo idade, o campo peso e o campo altura. Como é que eu faço para mim usar? Beleza, vamos criar aqui pessoa... e vamos chamar de Fernando. Então eu tenho uma variável chamada Fernando, que é um objeto do tipo pessoa. E você sabe que um objeto tem que ser instanciado. Para instanciar eu uso new e aqui o nome da classe, que no meu caso é pessoa. Aí, ó, um objeto do tipo pessoa que eu posso usar. Se eu quiser escrever alguma coisa dentro do Fernando, é Fernando ponto. E se eu botar ponto, repare aqui que o VS Code até completa para mim, ó, porque ele vai me ajudar a programar mais rápido. Realmente. Ele vai botar quais são os atributos que existem dentro daquele objeto Fernando, visto que ele é do tipo pessoa, né? Então, o objeto é do tipo pessoa. Todos os objetos do tipo pessoa têm dentro deles um campo idade, peso e altura. Então, se eu fizer Fernando.idade, eu vou colocar a idade do Fernando, 36. Fernando.peso, vou botar o peso do Fernando, seja lá quanto é que é, 78. E Fernando.altura, 69 e altura. Beleza? Fernando. Aqui, ó, eu criei uma variável, que é um objeto, e esse objeto carrega um monte de significado semântico para ele. Justamente pelo fato dele ser uma instância da classe pessoa, que está aqui, ó. O objeto Fernando aponta para um espaço de memória que tem uma pessoa lá dentro. Todas as pessoas têm dentro delas um campo idade, um campo peso e um campo altura, que é o que eu posso usar aqui, ó. Se eu mandar imprimir isso aqui, vou fazer um system.out.println, vamos mandar imprimir, vamos botar aqui idade é igual a Fernando.idade. Então, vocês devem imaginar que se eu fizer isso aqui e botar aqui idade, peso e altura, vai dar aquela mesma coisa, né? Fernando.peso, e aqui embaixo eu quero imprimir a altura do Fernando.
se eu rodar esse meu programa, o esperado é que ele imprima idade e daí o valor do objeto idade lá dentro do campo idade. Depois o peso, Fernando, e lá dentro do campo peso. Então vamos rodar isso aqui para a gente ver o que acontece. Se alguém de vocês já entendeu, e mantenha-se concentrado. Tem talvez colegas de vocês que não entenderam ainda o rolê. Então vamos compilar minha classe main. Java, compilei. E vamos rodar ela java.main, que é aquela que está ali em cima. Então vamos mandar rodar. E está ali a impressão na tela. Ó. Ele vai imprimir idade e o valor do campo idade que eu coloquei lá para o objeto Fernando, o campo peso e o campo altura. Tá. Vamos fazer agora uma coisa aqui que talvez vocês achem que é ruim ou estranho, mas na verdade é completamente plausível. Vamos pegar um exemplo ali que é o Alexandro. Deixa eu até botar certinho aqui. Ó. Agora vai ter a minha chance de usar teus valores, Alexandro. Beleza. Vamos pegar o seguinte. Ó. O que é o Alexandro que está aqui? Ó. O Alexandro é um objeto, assim como o objeto Fernando, concordam? A diferença é que o Alexandro, se vocês lembrarem do slide que eu coloquei, ó, são dois objetos diferentes. Eu tenho o objeto Fernando, que tem o seu espaço de memória com sua idade, seu peso e sua altura. E eu tenho o objeto Alexandro, com a sua idade, o seu peso e sua altura. Então aqui eu estou alterando as coisas do objeto Fernando. Vamos fazer alguma coisa assim, ó. Eu vou pegar o objeto Alexandro e dentro do objeto Alexandro lá na idade, vou botar no peso. Vamos avacalhar o peso. Qual é o teu peso, Alexandro? Chutar 70 e... 70? Não precisa falar, tá? Se tu não quiser. Pode ficar tranquilo. 63, ó. Ih, 63. Cara, vou comer mais, cara. Comer, encher a pancinha de açaí, essas coisas boas. Beleza, tá ali o objeto Alexandro. Vamos botar aqui embaixo, vamos imprimir aqui o que vem depois, só pra gente saber que aqui tem o Alexandro. Vou botar um ponto, tá? Vou botar Alex. O peso dele, e aqui eu vou botar o objeto Alexandro. Então, o esperado daqui, né, é imprimir tudo que eu tinha imprimido antes, beleza, e agora eu vou imprimir o peso do objeto Alexandro, que eu acabei de botar ali em cima com o valor de 63. Então, até agora, eu adoraria que vocês tivessem a compreensão que esse programa é exatamente tudo aquilo que vocês já programaram na vida. A diferença é que eu estou organizando dentro de um objeto, ou seja, dentro de uma variável, eu estou colocando outras variávelzinhas lá dentro. Ó. Então, é como se eu usasse subvariáveis, são variáveis que têm um escopo dentro daquele objeto. Então, eu tenho dois caras aqui, ó. Se eu imprimir isso aqui, vai imprimir o meu peso, as minhas características maravilhosas, e depois o peso do Alexandre. Tá lá, ó, Alex e o peso. Que era como a gente tinha feito antes, ó, imprime o meu, imprime o dele. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Em vez de o Alexandre definir o peso dele antes, vamos definir depois. E vamos dizer que o peso do Alexandre, na verdade, não é 63. É o peso do objeto Fernando mais 90 quilos, porque é o que o Alexandre deve comer nos feriados. Ó. Então, o meu objeto Alexandre, lá dentro no campo peso dele, eu vou atribuir alguma coisa. O que eu posso atribuir aqui dentro? Se vocês olharem o Alexandre do tipo pessoa, ou a classe pessoa está aqui em cima, dentro do campo peso eu posso atribuir qualquer coisa que seja um double. Então tá aqui, ó, Alexandro.peso, eu vou atribuir uma expressão. E essa expressão é feita de um número double mais um outro número double. A diferença é que esse segundo número double que eu estou colocando aqui, ó, ou o primeiro, dependendo da ordem que eu leia, é o atributo peso do objeto Fernando. Então, quanto vai ser o peso do objeto Alexandro? Vai ser o meu peso maravilhoso, 78, não, vamos botar aqui, vou arredondar, 92. Ele vai dar 80, 160, 170 quilos. Ó. Então, agora se a gente rodar esse código aqui, ó, tá lá, a minha idade, o meu peso, a minha altura, que é a idade do objeto Fernando, peso do objeto Fernando, a altura do objeto Fernando, e depois eu estou imprimindo o peso do objeto Alexandro. E o peso do objeto Alexandro foi calculado como sendo a soma do peso do objeto Fernando e do outro. Então, lembrem que quando eu faço atribuição de tipos primitivos, os valores são copiados para lá e para cá. Aqui é a mesma coisa. Eu copio o valor do peso aqui, somo com isso e coloco lá dentro. Então, independente do que eu vá fazer de alteração no objeto Fernando a partir dessa linha aqui, ó, se eu alterar aqui qualquer coisa, sei lá, botar o peso do Fernando igual a 0,
Então, quando o meu programa em Java estiver executando, ele vai executar isso aqui primeiro, depois o peso 80, vai alterar lá, vai executar esse, vai colocar lá dentro do peso do objeto Alexandro o peso do objeto Fernando, que neste momento aqui é 78, mais 92, vai colocar esse valor lá dentro, beleza, vai esquecer lá. Em seguidinha eu vou zerar o valor do atributo peso do objeto Fernando, então o atributo peso do Alexandro já foi calculado com base no valor antigo, ele continua igual. Então se eu rodar esse meu código aqui, o meu peso vai ser 0, que está aqui, e o peso do Alexandro vai ser o peso do objeto Fernando naquele instante, que era 78, mais 92. Agora sim eu acho que eu expliquei tudo que eu queria explicar para vocês, e provavelmente já fritei a cabecinha de vocês com várias coisas diferentes. Então tá lá, idade, peso e altura do objeto Fernando, que é essa primeira aqui, e depois o peso do objeto Alexandro, que está aqui embaixo. A disciplina tem uma lista de exercícios lá com exercícios exatamente desse tipo aqui, que são os exercícios bem iniciais. Sim, eu realmente tenho 1.69. Na verdade, eu sempre arredondo para cima, né? Porque todas as pessoas querem ser mais altas do que elas são, né? Então, pode considerar 1.7. Hoje eu quis ser um pouco mais honesto comigo mesmo. Não queria mentir para vocês, eu gosto de vocês. Então, vocês podem vir aqui na lista, ó. Introdução ao Java. Tem essa listinha aqui que tem vários exemplos de coisas que vocês podem fazer. E aqui tem a lista 0.1 e 0.2, que eu acho que tem coisas mais fáceis ainda, ó. Não, essa aqui não dá. Essa aqui, realmente, essa classe aqui é a que vocês podem fazer. Ó. Esse exercício aqui, ó, a L0, realmente é básico do básico de Java. É criar uma classe, mandar imprimir algumas coisas, imprimir tabuadas, aí vocês fazerem testes para ver se vocês entenderam a sintaxe do Java, entenderam como é que usa soma, multiplicação, divisão, para vocês perderem o medo de usar em Java.